Olá, gente, tudo certo com vocês? Paulo tá passando aqui mais uma vez. Então, essa é a nossa aula 3 sobre desempenho ocupacional na infância. E a gente já viu o que é, a gente já entendeu mais sobre desempenho ocupacional na infância. E agora a gente vai dar uma passada por esses 3 itens aqui, mais em especial esses 2. E a partir disso, então, a gente vai caminhar mais um pouquinho adiante do que eu queria falar com vocês. Então, a gente entendeu o que era o desempenho ocupacional, aquela relação, né, que a gente falou entre pessoa, ambiente, mais a demanda da ocupação. E então, agora a gente vai ver por que isso é importante, né? A importância do desempenho ocupacional na infância é que ele faz parte e ajuda o desenvolvimento cognitivo, motor e social. Quando a criança se envolve nas atividades do cotidiano, ela desenvolve todas essas habilidades, porque a demanda da ocupação, de forma geral, ela traz demandas motoras, ela traz demandas cognitivas e ela traz demandas sociais. Então, ao se envolver com isso aqui, com essa demanda, essa tarefa, essa ocupação, ela exige tudo isso. Para comer, a gente precisa de todas essas funções, todas essas habilidades preservadas. Então, quando a criança desenvolve essas habilidades para poder desempenhar uma tarefa, seja ela comer, seja ela se vestir, seja ela propriamente brincar, ela está sendo estimulada a sua autonomia, porque ela aprendeu e numa próxima vez ela vai querer fazer sozinha. E por consequência, uma participação ativa na sua vida e na sociedade. Então, ele é importante porque ele fomenta e promove a autonomia desses sujeitos, né? Então, visto que o desempenho ocupacional ele traz essa importância do desenvolvimento, no desenvolvimento, a gente já vai passar para esse outro ponto, que são os componentes, que é o que a gente já estava vendo. A criança com suas habilidades, que a gente já viu, a demanda da ocupação, que a gente já viu, e o ambiente. E falando principalmente de ambiente, a gente já pula aqui no nosso próximo ponto, que são os fatores que influenciam esse desempenho ocupacional, essa relação aqui. E esses fatores, eles podem ser, e eles são, na verdade, podem ser de qualquer um desses tipos. Fatores físicos que fazem parte desse ambiente, então o espaço, se esse espaço promove, se esse espaço exclui, por exemplo, uma criança de cadeira de rodas, se ele está adaptado, se ele não é adaptado, se ele é um espaço seguro para a criança poder correr, para ela poder pular, para ela poder brincar. Então, o ambiente físico é um fator de influência. Ele pode promover o desempenho ocupacional ou ele pode ser uma barreira para o desempenho ocupacional. Outro fator bem importante aqui, né, de influência, é esse ambiente familiar e social, né? Esse incentivo. Se a criança vive num lar onde ela é sempre vista como incapaz, então esse desempenho ocupacional vai ser diminuído. Se essa pessoa passa numa escola em que ela sempre é feita as coisas por ela, sempre o professor não dá a oportunidade, a chance para essa criança desempenhar atividades, a gente tem um déficit no desempenho ocupacional. Porém, o inverso também é verdade. Quando esse suporte familiar e social inspira essa criança a desenvolver suas habilidades, esse desempenho ocupacional, essa participação, ela é elevada, né? Ela sobe, ela é instigada, a gente tem uma criança que se torna mais ativa, né? Como a gente bem falou aqui, na importância. E isso, a importância está influenciada diretamente sobre esse suporte, esse influenciador familiar e social. Isso acontece em diversos fatores, eu não vou me aprofundar, mas é importante a gente entender que esses 3 pontos influenciam diretamente o desempenho na ocupação. E um outro ponto, não menos importante, de fator influenciador é a cultura e a expectativa social. Isso aqui influencia total. O que se espera de uma criança de 4 anos? O que eu quero dela, né? Qual é a minha expectativa como cultura? No Brasil, por exemplo, se espera determinada coisa. No Brasil, eu espero que ela já tenha determinada autonomia. Já lá na China, essa autonomia é completamente diferente. E não só, né? Dentro do Brasilzão, a gente é um país enorme, no Rio Grande do Sul, uma criança de 7, 8 anos, ela pode tomar chimarrão, por exemplo. Já uma criança, vamos supor, lá do Nordeste, ou melhor, é melhor do Nordeste não, uma criança lá do Norte, é esperado então que essa criança com essa mesma faixa etária de idade coma açaí. Então, porque a cultura influencia o que eu espero dessa criança no Rio Grande do Sul e lá no Norte, vamos colocar lá em Belém. Enfim, mas é pra gente entender que a
cultura, ela atravessa e ela cria demandas ocupacionais. Ela cria demandas ocupacionais específicas. Então, ela é um fator de influência desse desempenho. Isso é bem importante porque, às vezes, quando a gente está avaliando uma criança, a gente tem que levar em consideração onde essa criança está, como ela está, que lugar do mundo localizada, para a gente poder pensar que cultura é essa que ela está exposta, né? Seguindo aqui no nosso mapa mental, a gente vai chegar num ponto que é bem importante aqui. Como esse desempenho, em linhas gerais, ele acontece na infância, né? O que eu espero da criança com X idade? Então, como que esse desempenho evolui? Qual que é a forma dele na infância? Eu ia lá. Voltei aqui, a tecnologia nos últimos dias não está muito me ajudando. Então, a gente vai passar aqui para ver alguns pontos que a gente pode esperar da criança em determinadas faixas etárias. Por exemplo, olha lá, um bebê, né? Essa fase de descoberta e exploração do 0 aos 2 anos de idade. O bebê, nesse ponto da vida, ele usa os sentidos para explorar o mundo, para desenvolver suas habilidades. Então a gente espera dessa criança a exploração. A gente espera uma exploração baseada nos sentidos. Que essa criança olhe, que ela busque, que ela role para pegar. Então, nessa faixa etária, a gente espera crianças exploradoras e curiosas. Ela é bem independente aqui, ó, porque elas são bebês, né? Elas são bem dependentes dos cuidadores, mas com volta, 1 ano e pouco, ela já começa a se alimentar sozinha. E aí a gente vai percebendo, ao passar dessa curiosidade, dessa exploração, que o que acontece? A interação com o ambiente fica cada vez maior. E ela vai começando a desempenhar mais. O que é esse desempenhar mais nessa fase? A brincar mais. Ela começa a se interessar por sons, ela começa a se interessar por coisas que se movimentam, aí com isso ela começa a engatinhar, e daqui a pouco ela começa a se interessar por coisas que estão no alto e começa a caminhar, e assim a gente vai desenvolvendo habilidades, como a gente viu, dentro da curiosidade. E essas habilidades são habilidades do desempenho ocupacional, porque é um bebê. O que eu quero desse bebê como desempenho ocupacional nessa faixa etária é exploração e descoberta. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela vai ter um déficit motor, que a gente já sabe, e ela vai precisar ser mais estimulada para conseguir passar pelo processo de engatinhar, de levantar, de caminhar. Então, se a gente só sabe que essa é uma faixa etária que se explora e se descobre, então a gente coloca coisas, a gente modifica esse ambiente para que ele seja mais atrativo para essa criança ir buscar, ir explorar. Espero que vocês tenham entendido essa faixa etária de 2 anos de idade. Depois a gente tem até 2 anos, né, de 0 a 2. Que é uma fase bem forte de ganhos, né? E depois disso, então, a gente tem essa primeira infância aqui, que é dos 3 aos 5 anos. E aqui que a criança começa a sua autonomia de escolha e a sua socialização. E aqui é quando começam a aparecer o envolvimento com essas tarefas aqui, né? Ela começa a se vestir sozinha, a guardar as roupas, ela não quer mais que ajude a tomar banho, ela entra nessa fase em que ela quer fazer as coisas sozinha, né? Essa autonomia que a gente tá falando, e também começa a falar dos amiguinhos lá na escola, né? E começa a desenvolver as suas habilidades sociais, começa a mostrar aqui como é as regras, o que pode, o que não pode fazer, começa a querer imitar o papai e a mamãe. Essa primeira infância aqui, ela é bem marcada por essa imitação aqui que a gente tá falando. A criança, é a fase dos porquês. Você começa a perceber que essa criança, ela tá mais curiosa sobre o mundo adulto, né? É uma fase que o desempenho ocupacional começa a se mostrar, assim, ela quer ajudar, ela quer estar mais perto, quer estar ouvindo. Então, essa é uma fase da infância que a gente começa a ver um desempenho ocupacional aparecendo também. E também entra aqui a fase faz de conta. A gente começa a perceber aqui um ganho, uma maturação bem interessante nas funções cognitivas, nas funções emocionais das crianças, né? E elas começam a mostrar muito mais uma brincadeira mais organizada, uma brincadeira mais lúdica, uma brincadeira que traz elementos do real. Então, esse desempenho ocupacional está muito ligado a essa imitação, a essas regras sociais que vão se agrupando e formando essa outra forma de brincar, né? Muito mais planejada e que demanda interação social. Minha vez, sua vez, agora é eu. Então, durante a faixa etária dos 3 até os 5 anos de idade, a gente vai vendo um ganho bem grande nessas funções cognitivas e nessas funções sociais, né? Aqui também a gente vai agora entrar
numa outra fase, crianças um pouquinho maiores, né, na segunda infância, até 10 anos, de 6 a 10 anos de idade, onde fica mais claro, muito mais claro, esse desenvolvimento das habilidades da vida diária, né. Essa criança, ela já, lá com seus 8 anos, 9 anos, 7 anos, ela já toma banho sozinha, ela já escova os dentes sozinha, ela já quer que o pai não fique na frente da escola, socialmente mais ativa, mais preocupada com essa questão. Ela já tem as responsabilidades de organizar o material da escola, fazer as tarefas. A gente percebe uma criança que desempenho ocupacional típico muito mais engajada no cotidiano e preocupada também com uma fase do outro, né? Dos meus colegas, da minha prof. Então essa faixa etária aqui, ela é bem linkada, bem a essa descoberta do ser social, né? Desse ser que está no mundo junto com um grupo, mas é uma fase de descoberta. E isso aqui fica muito latente. Por quê? Porque essa criança, ela tá com essa fase de descoberta, e esportes são excelentes formas, é uma excelente forma de descobrir o mundo social, porque ele oferece um desafio e, além disso, oferece participação social. Então a gente vê nessa fase crianças muito linkadas a esses esportes aqui, ou questões extracurriculares, como eu anotei aqui pra gente. Essa fase é uma fase bem de descoberta, é uma fase em que a rotina é muito forte e essa interação social é muito forte. Essa rotina no sentido da autonomia, do que eu quero fazer sozinho, eu já dou conta, né? Essa criança, ela já dá conta da estrutura básica da rotina. E ela quer fazer isso sozinha. Então, por causa do coleguinha, por causa do amiguinho, enfim. Então, essa fase ali dos 10 anos, isso fica bem marcado, bem forte. A gente consegue ver tudo isso acontecendo de uma forma bem interessante. E pra gente fechar o vídeo de hoje, vou ver de novo aqui. Pra gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês... Oxe vida! Essa outra partezinha aqui, que é a pré-adolescência, dos 11 a 12 anos, para complementar o desenvolvimento, em que a gente começa então agora a ter alguém na transição, né? Transiciona com 11, 12 anos para um ser muito mais independente e que começa a querer tomar as suas decisões de uma forma muito mais latente, né? Então, essa criança começa a planejar isso, começa a ter muito mais o planejamento e a noção muito mais clara de ação e reação. Então, ela começa a controlar de forma mais autônoma as ações. E ela quer ser a responsável por suas ações. Ela quer ser quem toma as suas ações. Então, ela começa a planejar para poder controlar, principalmente, as reações do cotidiano. E isso fica muito forte nisso que a gente está falando aqui no nosso segundo ponto. Ela quer fazer a tomada de decisões sobre seus interesses, porque ela está muito ligada nesse planejamento e muito mais linkada ainda, porque ela descobriu agora que aqui ela estava descobrindo o seu ser social e agora ela quer participar socialmente. Então ela faz força para que essa participação social seja dela, seja algo intrínseco dela, não do pai, não da mãe, mas sim da vontade dela. E com tudo isso, deixa eu parar tudo isso aqui. E com tudo isso, por consequência, ela aprende a lidar com desafios mais complexos, com o trabalho de equipe, com a organização pessoal, com a sua própria organização, para poder dar conta das expectativas do grupo, das expectativas dos pais, da expectativa da escola. Então essa criança, ela chegou no seu ápice dos seus 12 anos de idade, ela já entende que ela é um ser ocupacional. Ela já se entende como um ser ocupacional. Ela já entende que ela tem um cotidiano permeado por pessoas, que é permeado por ambientes. Aqui a gente chega numa maturação do desempenho ocupacional. Aqui ele está mais maduro e muito menos dependente. Aqui a gente já visualiza um ser ocupacional que já iniciou esse desenvolvimento ocupacional e já está conseguindo ser ocupacional. E ele tem essa vontade de ser ocupacional. Ele quer ser ocupacional, ele quer escolher o caderno, a roupa, a hora que vê os amigos, ele quer escolher a hora de tomar banho. Então essa criança com 11, 12 anos, ela é muito mais autônoma e independente. Por quê? Ela provavelmente lá nas suas primeiras, na fase de bebê, na fase da primeira infância, na fase da segunda infância, ela teve o quê? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Ela teve oportunidades de se desenvolver. Todos esses pontos aqui que a gente estava falando anteriormente, de se desenvolver frente, né,
às demandas das ocupações, frente a ela mesma como pessoa e frente a um ambiente que é desafiável. Então a gente chega aqui nesse nosso terceiro ponto do desempenho ocupacional na infância, né? A gente chega até o início da pré-adolescência. E a gente pode concluir, então, que o desempenho ocupacional ele é um processo evolutivo. A criança vai agregando os blocos lá, bloco do bebê, depois ele passa por um bloco de aprendizado da primeira infância, depois ele passa por um bloco de aprendizado da segunda infância, depois ele passa por um bloco de aprendizado da pré-adolescência. E isso tudo aqui constrói todos esses aprendizados. Aprendizados são motores, a gente falou no primeiro vídeo, cognitivos, emocionais, sensoriais e sociais. Todos esses aprendizados constroem o que a gente chama de ser ocupacional. E para a gente também terminar como forma de conclusão, essas crianças precisam das oportunidades e dos estímulos adequados para construir aqueles blocos que a gente viu anteriormente. E somos todos nós, essas pessoas que atravessam a vida dessas crianças, pais, professores, terapeutas, somos todos responsáveis por criar oportunidades ocupacionais para que esse desempenho ocupacional, oportunidades ocupacionais, ficou bem bonitinho, para que esse desempenho ocupacional na infância aconteça. Então a gente é os responsáveis e os atores, somos os atores nesses primeiros blocos que a gente falou, para construir um ser ocupacional. Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Esse ficou mais longo um pouco porque eu queria terminar. Esse foi então o nosso desempenho ocupacional na infância. Espero que a gente tenha conseguido conversar, se entender, passamos por várias coisas, mas é assim que ele se desenvolve, é assim que o desempenho ocupacional se dá nesse processo da infância, e ele não para por aí, né? Aqui a gente viu na infância, a gente viu no primeiro vídeo que era desempenho ocupacional, ele continua, mas aqui na infância é onde a gente firma esses primeiros blocos, esses blocos que sustentam o que vai vir a ser um desempenho ocupacional de adulto. E aí, na fase adulta, a gente tem outras características do desempenho ocupacional. A gente vai tendo aqui também, que eu não falei, nessas faixas etárias aqui, o brincar tomando outras formas. Aqui o brincar tem uma forma, aqui o brincar tem outra forma, aqui o brincar tem outra forma em interesses, e aqui o brincar ainda tem outra forma em interesses, porque o adulto brinca também. E não é porque é pré-adolescente, o adolescente que ele não brinca mais. Só que aqui, por exemplo, nesses últimos dois pontos, esse brincar é muito mais social, muito mais interessante para essas duas faixas etárias aqui. Coisas sociais, desafios. Então, o brincar segue permeando esse desempenho ocupacional, que nem a gente fez na nuvenzinha lá. Só que a gente tem que se atentar à forma, a como esse brincar vai sendo modificado a partir do interesse e da maturação. E também não só isso, né? Não só do interesse e da maturação, mas também das oportunidades que essa criança vai tendo durante o processo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham me entendido, que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é esse desempenho ocupacional na infância. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.